Minha saudação a todos com a paz do Senhor Jesus. Saudação ao pastor Aldino Krieger, pastor presidente da igreja, corpo de obreiros, ministério da igreja. Todos que vieram até a casa de Deus nesta noite, para junto nós adorarmos ao Senhor. Irmão Maia, Deus abençoe a sua vida. Débora que essa semana retornou aí de Israel, está carregada das bênçãos de Deus. E reunido essa semana ali alguns obreiros, junto com o pastor e a Débora ali nos relatando como é Israel. Fiquei com muita vontade de ir para Israel, mas vai ainda durar um pouco aí essa vontade aí. Tem que segurar um pouco aí, tem que juntar uns pila aí, né? Mas que Deus abençoe essa querida igreja, minha querida esposa, meu filho que acompanho e meu filho que é um projeto de Deus aí. Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Eu tenho uma palavra de Deus, que Deus tem dado ela para nós repartir junto aos irmãos. Jonas, conhece bem essa história, é uma palavra bem conhecida da igreja, mas nós vamos ver Jonas no capítulo 4, a partir do versículo 1, alguns versículos da palavra de Deus. No livro de Jonas, no capítulo 4, diz a palavra do Senhor: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu te disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é me morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Amém? Tome o seu assento. Eu estou diante deste compromisso de ministrar esta palavra nesta noite, tremendo. A gente está ali como vereador da cidade de Lajeado, e quando a gente fala lá, a gente tem imunidade parlamentar ali, a gente pode falar qualquer bobagem, que ninguém vai te processar por isso, que ninguém vai... O mínimo que vão fazer, quem sabe, é rir. E a gente está começando, a gente tropeça muito, né? A gente está começando ali o primeiro mandato, Deus tem colocado a gente ali, e vocês, a igreja, tem apoiado, tem lutado por isso. Eu estou ali como representante desta igreja, representante do povo cristão de Lajeado. E tem sido dias difíceis, sim, tem sido dias difíceis. Mas estamos caminhando um passo de cada vez, aprendendo, conhecendo muita coisa, e cada dia Deus tem dado graça. Então, estar aqui nesta noite e ministrar a palavra, diante do Deus Todo-Poderoso, nos deixa tremendo, porque nós não estamos aqui para brincar de um culto, estamos aqui para cultuar ao nosso Deus. E eu me alegrei quando o professor Oséias leu a palavra do Deus misericordioso, porque era isso que eu tinha nesta tarde, buscado a Deus, buscado orientação ao Senhor, pedindo, Senhor, uma palavra, para que junto possamos ali nesta noite estar falando aos teus filhos. O Senhor, Ele revelou ali alguns mistérios, e eu fui para a Bíblia buscar o Senhor, para ver que palavra poderia nesta noite ministrar aqui. Então fiquei feliz quando o professor Oséias falou do Deus misericordioso, que é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. E esse é o meu e esse é o teu Deus que nós servimos. Eu quero falar um pouquinho sobre o chamado de Jonas. E Jonas teve 2 chamados. Eu não sei se eu falo para algumas pessoas que já tiveram 2 chamados. Eu penso que sim. É muito fácil nós termos 2 chamados. É muito fácil nós ouvir a voz de Deus e muitas vezes pensar, mas será que é Deus mesmo que falou? Será que foi Deus que me orientou mesmo este caminho, este trajeto, esta palavra, esta orientação? Será que foi Deus que orientou a você essa situação?
E você às vezes se pergunta isso. Olha o que aconteceu com Jonas. Jonas ouviu a palavra de Deus que era para ele ir para Tarsis. Aliás, Nínive, pregar a palavra de Deus. Fazer a missão do Senhor, pregar o arrependimento às pessoas. Mas ele fez o quê? Ele foi ao contrário, ele foi para Tarsis, conforme nós lemos aqui. Direção oposta, direção contrária daquilo que Deus queria para ele. Daquele que Deus tinha falado para ele. Então ele sofreu muito por causa disso. Mas eu e você, se nós fôssemos convidados, pastor Krieger chegaria: Nilson Duarte, você foi convocado pelo ministério, você vai ter que ir pregar lá para um determinado, nem vou dizer o país aí, porque o pastor é capaz de mandar lá para a Índia, lá, né? Mas alguns lugares difíceis de se pregar o evangelho. E aí, eu vou ter a coragem de dizer: sim, Senhor, conte comigo? Eu vou ter a coragem, o ânimo, a certeza de dizer: não, é Deus falando comigo, pode contar comigo? Jonas ficou em dúvida por causa de algumas coisas. O quê? Ele não queria que aquele povo se convertesse. Aquele povo era um povo bárbaro, era uma cidade com mais ou menos 120 mil habitantes. E tinha histórias terríveis deste povo. Seus antepassados, seus amigos, quem sabe seus parentes, tinham sofrido na mão dessa gente. E agora ele, convocado por Deus para ir lá pregar o arrependimento a este povo pagão. E ele disse: não, eu vou fugir da presença de Deus, mas eu não vou para lá. Então ele negou-se o primeiro chamado de Deus na vida dele. Aí vem as consequências. Que quando a gente não entende a palavra de Deus, quando a gente não entende, será que é mesmo Deus? E é Deus falando, a gente sofre algumas coisas. E Jonas sofreu. Jonas fugiu da presença de Deus, e é uma história contada na escola bíblica dominical, que é bonita de se ver. Mas Jonas sofreu, foi parar dentro de uma embarcação, foi parar no porão de um navio, foi parar lá no fundo do oceano, e é engolido por uma baleia, e fica 3 dias no ventre de uma baleia, 3 noites, 3 dias, e agora ele ora ao Senhor, e o Senhor disse: mas eu ainda não terminei a obra que eu tenho na tua vida, e resolve trazer ele de volta e lançar ele na areia. Aí ali ele ouve um segundo chamado de Deus na vida dele. Então o primeiro chamado, às vezes, ele vem na nossa vida, primeiro ide de Jesus, a primeira vez que nós ouvimos a palavra de Deus, e se a gente não der ouvido, talvez possa causar sofrimento. Nem sempre vai acontecer isso, mas para Jonas aconteceu, e Deus não quer que você sofra. Deus, quando Ele nos chama, Ele não quer que nós soframos, é por isso que Ele nos traz para o seu amor, para a sua graça, para a sua presença, para o seu colo, para nos proteger, para nos cuidar deste mundo horrível, deste mundo ruim, deste mundo pecaminoso. E Deus nos chama para a sua presença, para nos cuidar. E o segundo chamado de Jonas, então, ele ouviu o segundo chamado. Ele disse: pois é, então agora eu vou ir para Nínive. Eu vou cumprir o meu chamado, vou cumprir aquilo que Deus quer na minha vida, eu vou ir para lá pregar a palavra. E a Bíblia diz que ele caminhou 3 dias dentro de Nínive, anunciando arrependimento para todos. E o povo ouviu a palavra de Deus, o povo deu ouvido, desde o rei até o escravo, eles se consagraram, eles entenderam que era realmente Deus falando. E eles abraçam esta causa e dizem: pois é Deus falando com nós, como Deus nos ama. E era um povo pagão esse povo. Mas esse Deus de amor chegou naquela nação. E eles disseram: olha como Deus nos ama, como Deus nos quer bem. Enviou um profeta para falar que nós temos errado, que não é por este caminho. E eles se consertaram do seu caminho, eles se converteram do seu caminho. E eles buscaram o Senhor, invocaram o Senhor, e o Senhor enviou a sua misericórdia para aquela nação, aleluia. Mas Jonas, ele sai da cidade, ele se assenta à sombra,
E ele começa a contemplar aquela grande cidade, pensando, Deus não vai perdoar esse povo. Esse povo não vai se arrepender, esse povo é mau. Como nós julgamos às vezes as pessoas, né, irmãos? A gente olha às vezes a aparência de determinadas pessoas, aquilo ali não tem condições de Deus fazer uma obra. E Deus ama todos e faz a obra perfeita. Aleluia, glória a Deus. E quando ele está lá sentado a esta sombra, olhando, analisando a situação, e ele começa a observar e ver que Deus não ia destruir aquela cidade, e ele começa a ter um ressentimento profundo no seu coração, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Um ressentimento que brotou no coração de Jonas, ia acabar fazendo com que ele morresse ali naquele lugar. Quem sabe iam demorar para achar ele naquele lugar. Profeta Jonas, homem enviado de Deus, que foi fazer a obra de Deus, que poderia sair daquele lugar como um grande guerreiro, como alguém que venceu uma grande batalha, e dizer assim, quem sabe ele poderia sair dizendo assim, olha, Deus me enviou lá, e eu preguei o Evangelho, e 120 mil pessoas se dobraram a Deus, se converteram, e lá estão todos felizes, porque Deus não destruiu a cidade, Deus não matou ninguém. Ele poderia sair de lá um grande herói, um desbravador da palavra de Deus, alguém que fez uma coisa importante pela causa do reino. Mas ele saiu de lá triste, ele saiu de lá humilhado, ele saiu de lá quebrado, ele saiu de lá com ressentimentos, com mágoas, com tristezas, escondida no seu coração. E chega a uma determinada situação que ele chega então nessa sombra. E ali ele começa então a orar a Deus. Mas o que me chama a atenção é que ele sabia. Aqui na oração ele está dizendo quem é Deus. Aleluia. Já pensou eu e você, quando nós dobrarmos os joelhos e orar a Deus, e nós temos a certeza absoluta do que estamos pedindo, para quem estamos pedindo, e o que Deus vai fazer? Pois ele fez esta oração, entendendo e sabendo que Deus, ele era um Deus piedoso e misericordioso. Aleluia. Pois bem, veja só, a própria misericórdia, o próprio Deus piedoso que agiu na vida dele, não deixando ele morrer quando ele estava 3 dias embaixo do mar, lá nas profundezas do mar, quando ele estava 3 dias, o mesmo Deus de amor, de piedade, de misericórdia que salvou ele, trouxe ele para a terra, para ele ir fazer a obra de Deus, para ele continuar a sua vida, continuar a sua caminhada. Este mesmo Deus é o Deus que ele ora nesta oração. Aleluia. Quantos de nós, muitas vezes, fizemos a oração assim? Quantos de nós, quando orar, entendemos que nós estamos orando a um Deus de misericórdia, a um Deus piedoso, a um Deus longânimo? Glória a Jesus. Muitas pessoas vê Deus da forma errada. Muitas pessoas estão debaixo de um jugo que não é Deus que coloca, que não é a palavra que coloca, mas são elas mesmas que trazem para elas. Deus não é aquele ser carrasco, aquele homem, outro dia eu vi alguém dizer, aquele velho que está com um chicote e se você errar ele te bate. Não, Deus não é esse. Ele é de amor, o Deus de amor. É um Deus piedoso, é um Deus misericordioso. Mas é claro que ele vai corrigir, ele teve que corrigir o curso de Jonas. É claro que ele vai nos corrigir, mas é que aquele amor de pai, é que aquele amor de pessoas que estão conduzindo a gente no caminho certo. Aleluia, Deus querido. Esta oração de Jonas me chamou muito a atenção. Mas o ressentimento que estava no coração dele,
E ressentimento é algo que pode brotar nos nossos corações. Ressentimento é algo que pode fazer pessoas ficarem tristes, abatidas, magoadas. E ressentimentos, muitas vezes, ele vem de uma forma que você, às vezes, nem percebe. E a gente pode, às vezes, estar ferindo alguém, machucando alguém, causando ressentimentos em alguém. As pessoas, às vezes, elas não vão falar. Mas como aquela pessoa foi grossa, foi estúpida comigo. Mas causou um ressentimento, a pessoa, quem sabe que falou, nem percebeu. Até da gente dar uma crítica, a gente diz assim, eu vou dar uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Ela sempre vai causar um ressentimento dentro da pessoa. A pessoa vai ficar receosa. Neste caso, Jonas estava ressentido. Mas, irmãos, ressentido com Deus, que é uma das piores coisas. A gente erra, e às vezes você erra, eu erro com a minha esposa, e muitas vezes ela fica ressentida comigo. Muitas vezes eu vou fazer coisas que ela vai ficar ressentida. Muitas vezes ela vai fazer coisas que eu vou ficar ressentido. Mas existe um momento do diálogo, da conversa, de dizer, meu amor, espera aí, eu falei contigo hoje. Você deve estar ressentido comigo, eu queria que você me perdoasse, para nós viver a vida a dois, por longos anos, sem brigas. Ressentimentos, é muito fácil de causar o ressentimento em alguém. Mas também é fácil de nós consertar o ressentimento. Aquela amargura, aquele problema, aquela angústia e ressentimento é isso, é falta de perdão, é amargura, é tanta coisa às vezes que está lá dentro da gente que acaba perturbando o cotidiano e todo mundo que está ao nosso redor. Mágoas, falta de perdão, ressentimentos que estão há anos ali dentro do coração, incendiando a cada dia. E às vezes ele perturba ali a família, ele incomoda os vizinhos, ele incomoda na igreja, ele incomoda na comunidade, ele incomoda no trabalho, porque a pessoa não tem paz, porque a pessoa está infeliz, ao ponto de Jonas dizer, eu quero a morte, prefiro a morte, Senhor. E Deus entra com providência, Deus entra com providência, na minha e na tua vida. Mas Ele tem que fazer algumas coisas, às vezes, para nós entendermos a sua misericórdia. Ele tem que criar, assim, algumas situações para nós entendermos que é Ele trabalhando na nossa vida, é que é Ele provando, é que é Ele trabalhando para que nós entendemos, irmãos, às vezes, o seu poder, a sua misericórdia, o seu amor. E Jonas, quando estava debaixo desta sombra, diz que veio um grande sol e já fez com que ele desmaiasse. E Deus cuidando de Jonas, observando, como Ele observa a sua igreja. Como Ele observa nós, todos os dias. Como disse o irmão Gilberto, quantas vezes o Senhor te livrou, você nem percebeu muitas vezes. Mas o Senhor te cuidando, te protegendo. Jonas estava dormindo, nem percebeu, Deus cuidando dele. Quantas vezes nós estamos na nossa casa dormindo, e o Senhor cuidando do nosso pátio, o Senhor cuidando da nossa família. A gente está em casa, o filho para um lado, o outro para outro, mas Deus cuidando dos filhos. Aleluia. Porque Ele é misericordioso. Deus cuidando da sua igreja. E assim estava Jonas, sentado naquela sombra. Aí veio o sol queimando a sua cabeça e ele desmaia. E Deus faz crescer uma aboboreira. É isso? Eu não sei se tem por aí, eu nunca vi isso. Mas uma árvore ali cresceu e fez sombra sobre a sua cabeça. Viu isso lá em Israel, Débora? Não viu, né? Aboboreira, nem sei que planta é essa, mas nasceu sobre a cabeça de Jonas e fez sombra para ele.
protegendo ele, e quando ele acorda, ele observa aquela grande árvore fazendo sombra sobre a sua cabeça. E ele acha aquilo tão bom. Ah, que coisa gostosa, que coisa boa, estar na sombra de Deus, estar na sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91. Coisa boa estar escondido na sombra de Deus. E nós temos os nossos chamados, e Deus nos chama, e Deus nos traz, e Deus nos capacita, e Deus nos ensina, nos exorta, mas Deus nos cuida colocando debaixo da sua sombra. Aleluia, glória a Deus. Mas vai chegar um momento que essa sombra ela vai sair. É a permissão de Deus para que entendamos a continuação do nosso caminho, a continuação do nosso projeto. Nós estamos indo para onde? Para o céu, para a Nova Jerusalém. E o caminho aqui é árduo, é difícil, é pedregoso, é problemas, é dificuldade, todos os dias. Todos os dias temos que matar um leão. Você já viu isso, né? Todos os dias matar um leão, porque senão depois no outro dia tem 2 para matar. Então, todos os dias luta, batalha. E Jonas, quando ele percebe, aquela sombra tinha desaparecido. Porque Deus enviou ali um bicho no caule daquela planta e fez com que ela secasse. E ele fica furioso. E ele fica furioso com Deus mais uma vez. Mas o que aconteceu? Estava tão bem, estava perfeito, eu aqui debaixo dessa sombra, daqui eu estava contemplando a cidade ser destruída, e agora até a sombra desapareceu. Aí ele ouve a voz de Deus. E eu acho bonito de ver esse relato, eu acho lindo de ler esse relato, porque eu vejo ali Jonas e Deus conversando, face a face, tete a tete, como dizem alguns ditados, conversando um com o outro. Que coisa linda isso. Jonas conversando com o Criador, e aí Deus orientando ele suave, e dizendo: Jonas, mas rapaz do céu, tu não está entendendo o que eu tenho para essa nação. Tu ficou brabo, tu ficou por causa desta planta que nasceu num dia, já morreu num outro, e você ficou irado com isso, você ficou muito furioso com isso. Mas Jonas, essa cidade tem 120 mil habitantes, tem pessoas que moram lá 100 anos, 90 anos, sei lá quantos anos. Tem histórias, tem vidas, tem famílias, e eu tenho um plano na vida dessas famílias, Jonas. Eu não quero destruir essas famílias, eu quero salvar estas pessoas, Jonas. E quantos de nós às vezes ficamos bravos, se iramos por coisas passageiras, por coisas pequenas, irmãos. Jonas se irou com esta consequência dessa árvore que nasceu, que logo morreu, simbolizando o quê? Alguém que fica triste, que se ira por coisas terrestres, por coisas que terminam logo. A nossa passagem aqui é passageira. A nossa passada por este mundo, ela é passageira, logo termina. Pastor Krieger falou com muita propriedade alguns dias atrás, se nós vivêssemos 40 anos ou 100 anos, é só uma fraçãozinha, não representa muita coisa ou quase nada em relação à eternidade. Glória a Deus. É só uma fraçãozinha que estamos passando por aqui, mas é difícil de passar esta fração. Os dias são difíceis. E Deus nos chama pelo seu amor, e se nós ouvirmos e nós virmos para Ele, Ele nos protege, Ele nos cuida, Ele nos ama, porque Ele é um Deus de piedade, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. E é esse Deus que nós servimos, é este Deus que nós adoramos. Aleluia. E nós queremos nesta noite orar. É muito fácil a gente se irar.
Mas é muito fácil, se nós não colocarmos empecilhos, nós não colocarmos barreiras, também é fácil nós chegarmos até Deus e orar a oração de Jonas, dizer: Senhor, Tu que és Deus piedoso, é um Deus de misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. Pequei contra Ti, pequei contra a família, pequei contra os irmãos, pequei contra os obreiros, pequei contra o pastor, pequei contra a Tua igreja, Senhor, me perdoa. E eu posso também me retratar diante das pessoas, e Deus vai nos perdoar. Deus vai tirar aquela ira, vai tirar aquele ressentimento de dentro do coração e vai nos dar paz para nós continuarmos a nossa caminhada. Aleluia. E o ressentimento é algo que destrói a gente mesmo, irmão. É como se você fosse dar um soco no seu rosto e querer que o teu cônjuge, querer que a tua família, querer que o teu amigo, querer que o teu vizinho sofra a dor por ti. Esse é o ressentimento. O ressentimento causa dano em nós mesmos. É dor no estômago, é dor de cabeça, é dor no corpo, é impaciência. Meu Deus. Pode causar até câncer. Pode levar à morte. Jonas ia morrer lá, de ressentimento, de ódio, de amargura. Mas Deus entrou com providência na vida dele. E esse é o Deus que nós estamos aqui nesta noite. Eu não sei o que tem causado ressentimento em você. Eu nem sei se você tem um ressentimento. Eu nem sei se existe uma amargura dentro do teu coração. Mas eu posso te dizer que eu já vivi com ressentimentos. Já vivi com amarguras e só sofri com isso. Deus teve que trabalhar mostrando a real história, o que Ele realmente queria na minha vida, para mim entender o que Ele queria fazer. Ele precisou fazer como fez com Jonas, mas eu entendi. Busquei ambas as partes, pedindo perdão, e Deus tirou todo o ressentimento, irmãos. Isso que é bonito. Isso que é bom, porque Deus tirando toda a amargura, tirando o ressentimento, você vai poder viver o resto da tua vida feliz, alegre, porque não tem nada que te condene mais. Aleluia. Mas é uma obra que é só Deus para fazer, gente. Querida igreja, tem coisas que não tem como nós vencermos, porque existe um ego dentro de nós, muito forte, querendo vencer o Espírito todos os dias. Para que a glória de Deus não reflita, para que você não seja um canal de bênção aonde você é. Para que você não seja um canal de bênção lá na tua empresa, lá na tua família. Sempre vai existir alguém, um espírito mau, tentando afligir, tentando impedir você de resplandecer a glória de Deus, de ser uma bênção. Aleluia. Então nós vamos orar nesta noite. Nós vamos orar nesta noite. Se coloque de pé no nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei, como eu disse antes, não sei se você tem um ressentimento. Se alguma coisa tem atrapalhado a tua caminhada com Cristo. Se você ouviu a voz de Deus no primeiro chamado, mas você não entendeu ela e você, quem sabe, foi na direção contrária. E você está sofrendo com isso. Assim como Jonas estava sofrendo. Quem sabe ia morrer lá dentro daquele ventre, daquela baleia, no fundo do mar. Mas fez uma oração, é uma pequena oração, mas que atingiu o coração de Deus. Você tem essa oportunidade nesta noite de chegar na presença de Deus, fazer a tua oração, fazer o teu clamor. E quem sabe Deus vai te tirar deste lugar de horror, deste lugar de sofrimento. Você, quem sabe, está sofrendo angústias, dor, lá como Jonas, lá no fundo do mar, tem coisas que estão perturbando você.
Você pode fazer a oração de Jonas nesta noite. Você pode estar buscando ao Senhor e Ele vai estar dando vitória. Mas quem sabe você já está vivendo o segundo chamado de Deus. Você está fazendo a obra de Deus, mas você quer que Deus faça conforme você quer. Entenda, a vontade de Deus não é a tua vontade. O caminho de Deus não é o teu caminho. As coisas de Deus não são como nós queremos. Eclesiastes, no capítulo 3, está falando ali de 28 tempos. E o tempo de Deus não é o tempo que eu quero, às vezes que as coisas acontecem. O tempo de Deus não é o tempo que você está pensando aí, mas por que não é hoje? Ei, espera, confia, continua a caminhada. O tempo de Deus é Ele quem faz, aleluia, glória a Deus. E se tem ressentimentos que estão atrapalhando a tua caminhada, o teu relacionamento familiar, o teu relacionamento na empresa, vem na frente, nós vamos estar orando por você nesta noite. Vamos estar orando, nós vamos pôr as mãos sobre você e pedir para que Jesus possa estar te ajudando, te abençoando. Que a sombra do Onipotente venha te cobrir nos dias difíceis, nos dias que, quem sabe, aquele sol veio lá queimando a cabeça de Jonas, e Deus veio com a proteção. Quem sabe vai ter dias difíceis na tua caminhada, que Deus vai ter que enviar a sua proteção, a sua sombra, a sombra do Onipotente, para fazer você descansar, ter paz e continuar a caminhada, no nome de Jesus, aleluia. Quero retornar aqui ao pastor Aldino, que vai estar fazendo a oração, abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Ele enviou a sua palavra e os curou. Nesta noite, a ação do Espírito Santo está muito forte e presente. Jesus quer curar relacionamentos. Jesus quer curar aquelas feridas antigas que estão te perturbando, estão impedindo você ter essa intimidade com Jesus. Se alguém foi tocado pela palavra, passa aqui na frente, nós queremos orar, queremos te ajudar para que esse muro, essa barreira caia por terra no nome do Senhor. Amém. Jesus quer fazer a obra. Pode sair do teu lugar, nós não estamos forçando nada, estamos somente dando oportunidade, porque Deus já enviou a sua palavra, Ele já falou conosco nessa noite e Ele está fazendo a obra nesse instante. Os obreiros vão ajudar essas pessoas, orar com elas e abençoar no nome do Senhor. Querido Deus e querido Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, nós lhe agradecemos por esses momentos ímpar, esses momentos tão especiais quando estamos na tua presença, lhe adorando, lhe bendizendo e glorificando o teu eterno nome. Lhe agradecemos, Senhor, pela tua palavra viva, a tua palavra poderosa, a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, Senhor, que derruba toda barreira, todo impedimento. Jesus amado, para que o homem, a mulher, o jovem, a criança tenha livre acesso ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela ação do teu Espírito Santo. Pai querido, agora que há pessoas que vieram aqui à frente, perante teu altar, tu conheces seus sentimentos, tu conheces seus corações, tu conheces as aflições, tudo que aflige suas vidas, Senhor. Nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, liberta agora, envia a libertação, manifesta o teu braço forte, que eles possam receber a cura interior, aquela manifestação do poder de Deus transformador. Te honramos, te bendizemos e glorificamos ao teu santo nome. Abençoa cada uma aqui presente, Senhor, nas suas vidas, no seu lar, a sua família. Jesus amado, que tua mão protetora esteja sobre cada um, Senhor, desfazendo todas as artimanhas do inimigo, tudo que o inimigo planeja, tudo que ele trava, caia por terra e permaneça a glória do Senhor sobre tua igreja, no nome de Jesus, teu Filho amado.